Provavelmente você deve ter ouvido falar da questão da Cobase, né, no desastre do Rio Grande do Sul. Ela teve duas lojas que sofreram a inundação e tinha animais dentro dessas lojas e esses animais acabaram morrendo. A questão desse caso é que a Cobase está sendo acusada de ter deixado, de ter negligenciado aqueles animais ali na loja e que ela deixou eles ali à própria sorte para morrer com um pouco de comida e não tentou salvar, né? Essa é a acusação. E esse caso pode ter relação com um tipo de seguro de responsabilidade. Não é o RC Geral, não é o RC Operações, não é, me perguntaram também de RC Profissional Veterinário, né? Não tem nenhuma relação com RC Profissional Veterinário, mas pode ter relação com o seguro D&O, que é um que as pessoas costumam esquecer, né? Porque a gente associa muito D&O quando fala diretor é processado, conselheiro é investigado, mas essa situação pode sim envolver o seguro D&O. Inclusive, se a Cobase tiver a pólice, eu imagino que tenha, é uma situação de expectativa para ser notificada já na pólice D&O. Fica a dica aí para o corretor da Cobase. Por quê? Nesse caso, quem tomou a decisão, né, de deixar os animais ou não deixar os animais, enfim, é a gerente da loja. Aqui na matéria do UOL fala o seguinte: Defensoria cobra 50 milhões da Cobase após morte de 40 animais. Por enquanto, não tem nada de J-Non nessa história, tá? Aqui ela tá processando, ela ajuizou uma ação de 50 milhões contra a própria Cobase. Processou ninguém da gestão, ninguém da diretoria e nem a gerente da loja, tá? Em paralelo a essa ação judicial, também está correndo uma investigação, né, da polícia aí no âmbito criminal, se houve crime ali na condução, né, nas decisões tomadas na Cobase que acabou causando a morte dos animais que estavam na loja. O que a defensoria alega? Ela fez pedido de indenização por danos ambientais à saúde pública e psicológicos à coletividade. Em uma das lojas, 38 animais, entre aves, pássaros e roedores, morreram afogados no subsolo do shopping Praia de Belas, no dia 3 de maio, né, que foi quando iniciou, vamos chamar assim, a catástrofe no Rio Grande do Sul. Enquanto os computadores foram guardados no mezanino para evitar que a água os atingisse, segundo constatou a Polícia Civil após vistoria no pet shop na semana passada, que é quando a água baixou, né? Isso foi no final de maio que conseguiram fazer vistoria. Aí eles viram que os animais estavam lá mortos. Aqui que é importante, ó, gerente da loja afirmou que teria deixado água e comida para os animais, mas não voltou ao shopping. A responsável também confirmou que equipamentos eletrônicos foram colocados em carrinhos de compras no mezanino, que ficou intacto enquanto os animais ficaram no andar de baixo. Bom, vamos lá. Por enquanto não tem nada contra a gerente, mas por que eu tô falando que já é uma expectativa? Primeiro que tem uma investigação criminal. Quando a gente fala de investigação criminal, a empresa não responde ali pelo crime, né? A empresa indeniza civilmente pelos crimes cometidos pelos seus representantes. Nesse caso, se alguém for indiciado por algum tipo de crime, né, se a polícia chegar à conclusão que houve a prática de crime e iniciar um processo, a polícia indicia, aí o Ministério Público recebe aquela documentação, ele vê se tem elementos, se ele achar que tem elementos de crime, de autoria, ele inicia, né, o pedido da ação lá para o juiz, aí o juiz avalia, concordando com o Ministério Público, manda citar o réu e começa o processo. Aí vai ter anos, né, até concluir para ver se a pessoa vai ser julgada culpada ou inocente, né? Aí no seguro D&O entra todos os custos de defesa, desde agora, nesse caso aqui não é nenhuma expectativa, né? Se ela foi convocada para ir à delegacia prestar esclarecimento, ela já poderia ir acompanhada de um advogado no seguro D&O. E esses custos de defesa já correriam pela pólice, porque ali tudo que ela falar vai ser usado contra ela, né? Veja que até a forma como a defensoria colocou já é tendenciosa, porque assim, eles podiam ir lá depois retirar os animais. Será que podiam mesmo? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? E, gente, foi uma catástrofe, assim, fora de qualquer proporção, de qualquer estimativa, de qualquer coisa que alguém pudesse imaginar. Então, talvez ela ter deixado comida para 5 dias, ela imaginou que ela pudesse voltar. E essas pessoas que disseram que, dava para voltar, dava por quê? Porque não tinha água ainda na região, não tinha sido inundado? Mas será que o acesso ao shopping estava permitido? Tanto pelas autoridades quanto pela própria administração do shopping? Tudo isso a gente precisa ver no processo, né? Na investigação penal e tudo mais, para ver se tem esses elementos. E outra coisa, precisa comprovar que ela teve a intenção de deixar aqueles animais morrerem, que eu acho difícil. Tabata, mas ela salvou os equipamentos. Tá, mas os equipamentos têm seguro, provavelmente. Eu duvido que a Cobase não tenha seguro patrimonial.
E os animais são vendidos como mercadoria, ou seja, tem valor econômico para a loja. Então não faria muito sentido a pessoa falar assim: não, isso aqui eu quero poupar, isso aqui deixa, eu vou perder dinheiro. Mesmo que tivesse uma análise financeira da coisa e não pensando assim, são vidas, são animais, né? E etc. Então, eu acho difícil que o raciocínio seja esse, e isso vai depender de uma investigação. Eu acho muito fácil concluir qualquer coisa ou julgar sem estar nessa situação. É uma situação única que só quem passou sabe o que é, né? Então, é uma coisa rápida que teve que tomar decisão. Ninguém imaginou que ia ficar um mês, né, cheio d'água, Porto Alegre e a região metropolitana. Então é difícil concluir que, não, ela largou lá os animais, coitados, à própria sorte. Aí eles falam que é agonizando, morrendo aos poucos. Gente, pelo amor de Deus, né? Ah, ela poderia ter colocado a gaiola pra cima? Poderia. Mas o fato de não ter colocado, ela não tinha como prever que ia demorar tanto para voltar. Mais do que 5 dias. Então, tudo isso vai ser analisado conforme o processo, tá? Se você discorda de mim, ok, não tem problema. Mas, na verdade, quem vai avaliar se houve conduta criminosa ou não vai ser o judiciário. E o mais importante que você tenha conhecimento com esse vídeo é que esse é um caso, é um exemplo de seguro J-No. As pessoas pensam que o J-No é muito relacionado a CVM, a coisas muito complexas, muito, sabe, alta cúpula. Não, isso é um caso também de J-No. Por isso que eu defendo que toda empresa precisa ter um seguro J-No. Principalmente as menores, porque no caso da Cobasi, ela ainda tem suporte para auxiliar essa gerente, né? Ali mandar um advogado, ou pagar um advogado para ela, etc. Não sei se eles vão fazer isso, mas né, é esperado que faça. Mas se tiver a pólice, eles podem usar a pólice para isso. Agora imagina essa mesma situação num pet shop menor, que os animais também tivessem morrido e que o gerente fosse investigado, só que o dono da loja perdeu tudo. Ele não teria como ajudar o gerente. Então, olha como é importante o seguro J-No. E o seguro J-No não é tão complexo de ser vendido, não é um bicho de 7 cabeças. É porque a maioria das pessoas desconhece. E quando você desconhece, você até evita falar sobre o assunto. Por isso que eu simplifiquei os conceitos. Eu dou vários exemplos práticos na minha plataforma de especialização no Venda Seguro. Tem um módulo completíssimo de J-No, com vários casos reais. Inclusive, 2 alunas no mês de maio fecharam suas primeiras apólices de J-No. Uma delas, ó, veja que o limite de 10 milhões, 18 mil de prêmio. Ela ganhou R$ 3.600 aproximadamente de comissão. Foi uma apólice com prêmio de 22 mil, ou seja, R$ 4.400 aproximadamente de comissão. E a Camila até comentou, só um testemunho aqui, fiz na pior seguradora. Ela sabe que é pior porque ela assistiu nas aulas, né? Eu falo quais são as melhores e as piores. Pois foi a única que aceitou pela atividade, né, da empresa. Porém, detalhei todos os pontos com o segurado com base nas aulas e condições gerais. Finalizei com o modelo da proposta da plataforma, né, que tem lá no Venda Seguro. Ajustei o texto e recolhi as assinaturas dos diretores da empresa, dando ciência que a corretora pontuou pontos de exclusão e tal. Muito obrigada, suas aulas e a plataforma fizeram toda a diferença, porque lá eu também explico que se você fechar uma condição muito restrita, para não ter problemas no sinistro, e o cliente vier até processar a corretora falando, como assim, se me vender um seguro que não cobre isso? Você pontuar ali, que é uma coisa que os corretores acabam deixando passar, né? Então, tudo isso eu ensino nas aulas também. E só para fechar o assunto, para quem está desconfiado que, nossa, mas não é só o diretor mesmo que é segurado, trouxe aqui a definição de segurado de uma seguradora. Trouxe aqui a definição de segurado de uma condição geral que deixa claro, ó, um empregado da sociedade enquanto atuando em uma capacidade de gestão ou supervisão para a sociedade. Então, qualquer pessoa que atue como um gestor, que tem poderes de gestão ou supervisão, ela é sim um segurado na pólice de J-No. Se você vende seguro corporativo, transporte, seguro de vida em grupo, plano de saúde, garantia, risco de engenharia, empresarial, enfim. Se você vende seguro corporativo, não é uma escolha sua oferecer J-No para os diretores da empresa. Se você não fizer isso, em breve um colega seu vai fazer e vai ganhar a confiança justamente de quem? Das pessoas que tomam decisão na empresa. Então não deixe aberta essa porta para concorrência. Faça você agora o seguro J-No do seu cliente. E se você precisa se especializar na área, entre para o Venda Seguro agora que você já vai poder fazer as visitas e começar a fechar suas primeiras apólices.